Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Boa tarde para vocês. Como vocês sabem, eu sou a professora Carol e agora eu estou falando com vocês do sexto ano e nós vamos conversar hoje sobre a narrativa conto. Bom, um conto é uma narrativa textual que apresenta alguns fatores importantes na sua construção, na sua estrutura. É um tipo de texto curto, mas um texto que deve entreter o leitor. É um tipo de texto que deve ser bastante conhecido por vocês, porque eu tenho certeza que todos vocês já ouviram pai ou mãe contar historinhas na hora de dormir, dizendo era uma vez. Então, isso é um conto. Normalmente, os contos são iniciados justamente com esse mote, tá? Do era uma vez. Essa narrativa é uma narrativa que possui algumas características bem particulares. Então, para você construir um conto, você tem que ter personagem, espaço, tempo, modo e o conflito. Então, olha, a construção de um conto ela não é difícil. Entretanto, você tem que ter bastante habilidade na hora de escrever. Porque você tem que escrever uma história que seja legal para que as pessoas gostem de ler, se sintam à vontade, que queiram voltar a fazer aquela leitura. Então, alguns contistas brasileiros são muito conhecidos, né? A gente tem exemplo disso aí, Machado de Assis, Álvaro de Azevedo, Mário de Andrade, que são possuidores de textos muito conhecidos. Vocês, na hora de construir um conto, vocês prestem atenção que o enredo é algo muito importante. O que é o enredo? É a história principal, é o que vocês querem contar. Personagens. Vocês não devem construir contos com muitos personagens, para que não se perca o fio da meada. Então, as personagens não precisam ser das mais diversas. Tem contos que são centrados em apenas um, dois personagens. O espaço. O espaço é onde acontece a narrativa. Onde é que está acontecendo, tá? O espaço ele pode ser o espaço externo, pode estar contando um fato, né, na rua, e pode ser também um espaço interno. Pode ser dentro de um castelo, dentro de uma casa, dentro de uma caverna. E aí a criatividade de vocês é que vai mandar. O tempo, é interessante falar sobre essa coisa de tempo, porque às vezes a gente faz algumas viagens e a gente nem percebe, né? O tempo ele pode ser o tempo cronológico, que tá, ó, correndo o tempo da hora de verdade, e pode ser o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que você está aqui, mas a sua cabecinha está em outro lugar. Então você faz aquelas viagens, a gente faz isso sempre, né? Eu mesmo faço isso diversas vezes. A gente está aqui, mas faz umas viagens, está em outro lugar. Então isso é o tempo psicológico. Na novela que vocês assistem, nas novelinhas, nos filmes, vocês devem perceber que às vezes acontece isso, né? Você tá lá, o personagem tá no conflito daquele momento e de repente ele sai dali. A tela, inclusive, muda o tom das cores, justamente para mostrar que aquilo é o pensamento. Então, isso é para mostrar que é o tempo psicológico, tá? Então, quando vocês forem construir o texto de vocês no modelo conto, narrativa conto, prestem atenção nessas coisas. Então, recapitulando, é uma narrativa breve, curta e que contém características tempo, espaço, poucos personagens e um enredo. A parte mais legal do conto, aquela hora que você, sabe, chega, poxa, tá chegando aquela hora que vai destrinchar tudo. O nome disso é clímax. Então, o cume, a parte alta do texto é chamada de clímax, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e continuem estudando. Beijo!